voltando com a volta dos cultos. Oi, eu sou a Dani, também com saudade de ver todos os irmãos nos cultos presenciais. Eu sou a Shirley, estamos todos bem, louvando ao nosso Senhor. Então, tchau. Tchau! Você viu na abertura a família da Shirley? Eles estavam todos reunidos num dia de ceia, né? E nesse dia participaram juntos e fizeram essa gravação. Eu quero agradecer muito a vocês, tá bem? Deus abençoe muito a sua família, proteja e dê prosperidade em tudo e dê cada vez mais desejo para vocês de amarem a Jesus, de servir a Jesus. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Você está no culto da Igreja Missionária do Aeroporto de Londrina. Eu sou o pastor Israel Liberato e desejo que você experimente a graça de Jesus nesse tempo que vamos passar juntos. Deus te abençoe. Eu
Esse vídeo que você está assistindo é o vídeo da nossa escola, a Estrelinha, é o Centro Educacional Infantil, onde nós atendemos mais de 180 crianças diariamente. Então é um trabalho que nós fazemos em parceria com a Prefeitura e nós já estamos mais de meio século com essa escola e com essa instituição, abençoando aqui o bairro do Aeroporto. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte a você. Vou dar o nome da nossa escola, também passar o CNPJ, a conta bancária. Eu queria pedir a você o seguinte, que você falasse com Deus. Sempre terminamos no final do ano, sempre com déficit em relação à escola, né? Porque ela não vive de lucro, você sabe disso, ela não está aí para isso, né? Nós já temos uma parceria com a Prefeitura e nós temos muitas necessidades de manutenção, nós temos muitos equipamentos que precisam sempre ser comprados, construções a serem feitas. Eu quero pedir a você, geralmente a gente tem de 15, 20, já chegamos a 30 mil de desencaixe no final do ano, porque a gente tem 13º, né? Férias para pagar, eles só retornam em fevereiro geralmente, então é muita coisa. Queria pedir a você falar com Deus e pôr a mão no seu coração e também no seu bolso, e você vai contribuir diretamente, né? E há muitas formas. Por exemplo, cada criança, você pode ajudar com R$100, geralmente é isso que nós temos, de 80 a R$100. Então você pode ajudar uma criança mensal, 2 crianças mensal, 3 crianças ou mais, né? Uma maneira de você investir no reino de Deus e investir nas famílias. Veja só, são 180 crianças diariamente que nós estamos aqui cuidando, ano após ano, né? E ajudando o nosso bairro e ajudando as famílias do nosso bairro que precisam. Desafio você também a fazer parte deste projeto e abrir o seu coração e pôr a mão no seu bolso e nos ajudar. Vamos todos juntos orar por esse momento. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te louvar e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades, suprindo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, todas as ofertas, tudo aquilo que o Teu povo tem ofertado com todo o seu coração, Pai, colocamos diante de Ti, que o Senhor esteja dando sabedoria às pessoas da nossa igreja que estão à frente, cuidando, para que tenham sabedoria como administrar esse dinheiro, e que o Senhor também esteja sustentando, Senhor, cada família desta igreja, Pai, suprindo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor esteja abençoando aqueles também que têm passado por dificuldade nesse momento em que temos vivido, Pai, quantas pessoas precisam, Pai, quantas pais de família, Senhor, que precisam de um emprego. Então, que o Senhor esteja abrindo as portas, Senhor, de emprego, esteja abrindo as portas, suprindo, Senhor, o que cada família precisa, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Esse é o tempo que nós separamos para cultuar a Deus. Esse é o tempo que nós demonstramos o quanto Ele é importante para a nossa vida, né? Que Ele é o Deus da nossa vida. E esse é o momento mais alto do culto, porque é o momento de reflexão na palavra. É o momento que até agora nós oferecemos para Deus, agora nós paramos para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco e nos ensinar. Nós estamos numa série chamada Espírito Santo, Deus que habita em mim. E nós vimos até aqui, primeiramente, que precisamos viver no poder do Espírito Santo e depois que nada podemos sem o revestimento do Espírito Santo. E hoje, o terceiro sermão da série, nós veremos que o Espírito Santo é um presente especial de Deus para você. E o texto bíblico que é a base da reflexão está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 26. E a leitura será feita pelo John, que é o nosso seminarista, marido da Dani, que orou aí pelo Pacto de Fé. Obrigado por sua participação, John. Vamos à leitura. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deus colocou um desejo no meu coração com essa série, que é te ajudar a pensar na amizade que o Espírito Santo planejou ter com você. Que a caminhada com Cristo é uma caminhada maravilhosa quando nós estamos conscientes e aproveitamos de tudo o que Ele colocou à nossa disposição. Então, com isso, eu quero, e é o que Deus tem falado a mim, e espero que você deseje isso no seu coração, é que o seu relacionamento com Jesus nunca mais seja o mesmo. E que você comece um relacionamento de amizade com o Espírito Santo, aprendendo a andar e a depender dele em tudo. Então, para isso, nós vamos ver primeiramente que, como um presente especial, o Espírito Santo é um presente para quem segue a Jesus. Eu vejo que os cristãos em geral têm perdido muito tempo da sua caminhada com Jesus e experimentamos uma alegria incontrolável quando recebemos a Jesus no nosso coração, mas por não cultivar um relacionamento íntimo e diário com Jesus, nós acostumamos-nos a dirigir as nossas próprias vidas, a tomar próprias decisões e viver uma vida espiritual apática, sem o vigor e o poder do Deus que habita em nós. São as pessoas do mundo, são as pessoas sem Jesus que vivem assim, mas não eu e você, nós não podemos viver assim. Versículo 17 diz:
parte dele, né? O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e não o conhece. Então o mundo está totalmente cego para a pessoa do Espírito Santo. Jesus está dizendo, ele não vê, ele não conhece, e é claro, por causa disso não pode recebê-lo e muito menos entendê-lo. Tem um outro texto que, acho que Paulo está dizendo que coisas espirituais se entende espiritualmente. Então quem não tem o Espírito Santo não tem esse discernimento espiritual. Mas isso é diferente para um discípulo de Jesus. Veja o que Jesus fala em João 14, 15 e 16. Está dizendo assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E esta é uma palavra estritamente para aqueles que têm um compromisso e um relacionamento com Jesus. Aqueles que amarem a Jesus, a consequência será de uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. Você entende? E para aqueles que o amassem e obedecessem, Jesus enviaria o seu Espírito, olha o resultado disso, para estar para sempre com eles. O discípulo de Jesus conheceria o Espírito Santo, porque ele viveria com eles e estaria neles. Diferente do mundo, Jesus abriu os nossos olhos. Ele nos deu a capacidade de ver o Espírito Santo, de nos envolvermos, de conhecermos a Ele. Nos deu o maior privilégio do mundo, que foi recebê-lo em nosso corpo. Nós temos ouvido disso quando estávamos aprendendo sobre a Igreja de Jesus. Então, o nosso corpo físico se tornou um santuário divino, nosso corpo físico se tornou na casa de Deus. Então, ver o Espírito Santo, conhecer o Espírito, receber o Espírito, é um privilégio de um seguidor de Jesus. O Espírito Santo é um presente de Jesus para você. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus em você. Você e eu precisamos aprender, então, a nos relacionarmos com o Deus Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos usufruir do seu poder, do seu conforto, do seu consolo, da sua presença, da sua alegria, da sua esperança, dos seus conselhos, da sua amizade, da sua direção. Olha, diga assim, obrigado, Jesus, numa forma de oração. Diga obrigado, Jesus, por esse presente tão maravilhoso que você me deu, que é o Espírito Santo. Em segundo lugar, como um presente especial, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando fala da verdade, logo vem à mente um texto do Evangelho de João também, como esses que estamos vendo. Então, o Evangelho de João fala muito sobre isso, que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso me faz voltar para a minha época de infância, né, como junior, em que eu fui envenenado, fui internado e acabei entrando em coma. E quando eu me recuperei, eu desenvolvi um medo muito grande por muito tempo de cada refeição que eu fazia. Eu me sentia mal e achava que estava envenenado e ia morrer, e com todas as coisas que eu comia. A sensação era horrível. E em uma das situações eu comi manga e tomei um guaraná mais tarde, dali mais um pouco. Aí eu sabia que manga e leite fazia mal, e eu fiz uma correlação com isto, e como se tivesse feito a mesma coisa, e então eu quase morri de pânico, não pelo mal, mas de pânico. Agora, muitos de nós conhecemos sobre, eu estou usando o meu medo para dizer o seguinte, que muitos de nós, naquela época, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, naquela época, ninguém de sã consciência tomaria leite com manga, por exemplo. E o tempo passou, eu cresci, e eu não tomei mesmo. Nem precisava do meu medo para isso, mas eu não tomei mesmo. Então o tempo passou, eu cresci, e eu me tornei adulto, e hoje eu conheço a verdade sobre o leite e a manga. Então hoje até bater um leite com manga é muito saboroso, se acrescentar aí um leite condensado, o negócio piora mais ainda, Então, e eu não preciso mais ter o medo que eu tinha. Então, conhecer a verdade sobre leite e manga, me libertou do engano e libertou meu coração do medo. Assim é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas.
Ele diz de nos conduzir para a verdade. Só que veja qual é a verdade aqui. João 15, 16 e 17, e também o capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: e eu pedirei, é Jesus falando, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, que verdade é essa que o Espírito Santo, Jesus está dizendo que o Espírito Santo ia nos dirigir ou nos guiar para ela? Jesus é a verdade encarnada. Em João 14,6, olha João novamente, no Evangelho, Jesus está afirmando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Jesus não falou de si mesmo quando Ele veio para este mundo, mas Ele veio para falar de Deus e fazer o Pai conhecido, também o Espírito Santo não vem para falar de si mesmo. Eu quero que você atente a isto. Por isso que a gente não glorifica o Espírito, a gente glorifica Jesus. Porque é muito interessante, cada um que veio vem para glorificar o outro. É assim que devemos ser. Então Jesus vem para falar de Deus e apresentar Deus e glorificar a Deus. E agora ele diz que ele envia o seu Espírito e o seu Espírito vem não para falar de si mesmo, não para gloriar-se, mas para dizer de Jesus, para fazer Jesus conhecido. É interessante isso. E por isso ele é o Espírito da verdade. Ele veio para falar tudo o que você e eu precisamos saber sobre Jesus, que é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu alistei algumas coisas para você pensar comigo sobre Jesus e sobre a verdade que o Espírito Santo nos ensina e abre a nossa mente e coração. Primeiramente, a verdade sobre Jesus. Há muitas coisas que se falam de Jesus. Muitas pessoas que negam Jesus. Muitas religiões que negam a Jesus hoje. Que estão dizendo que Jesus é um homem muito legal, mas é um homem. Jesus não é um homem bom que morreu injustamente. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus, Ele é Deus. Também a verdade sobre Deus. Muito se diz sobre Deus. Muitos acham que Deus é alguma coisa, que Deus é uma presença que está dentro de nós, então todos nós temos Deus, Deus está aqui, ou Deus está na natureza, mas a verdade, ninguém conhece o Pai, Jesus disse. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E Jesus veio para nos mostrar como Deus é. E quando perguntaram para Ele, mostra-nos o Pai, Ele diz, há tanto tempo eu estou convosco. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos, quem me vê, vê o Pai. Então ele foi exatamente aquilo que é o Pai. Ele revelou o Pai, ele não estava falando de si mesmo. Deus é amor. Também a verdade sobre a nossa condição diante de Deus. Muitas pessoas se acham boas. Muitas pessoas acham que Deus é Pai e está tudo bem entre ela e Deus, mas a Bíblia diz que nós estamos separados, que nós somos inimigos de Deus, que não há justo, que não há sequer um, e quando medido, claro, pelos parâmetros de Deus. Quando medimos pelo parâmetro do mundo, todo mundo é bom, todo mundo é legal, mas pelos parâmetros de Deus, todos nós pecamos. Então a verdade também sobre a situação humana. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós não somos bons, em nós não habita bem algum, a natureza humana está corrompida. Não podemos nos enganar sobre isso. Também a verdade em como reatar o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos por nós mesmos. O homem está o tempo todo dizendo que todo caminho leva a Deus. O homem todo o tempo está tentando pesar numa balança, né? Então ele fez o mal aqui, fez muito mal, então deixa eu fazer coisas boas do outro lado, para ver se eu ponho um equilíbrio aqui ao fazer bom, ponho um equilíbrio e eu agrado a Deus, mas a verdade é que não há como reatar o nosso relacionamento com Deus. Não há o que podemos fazer para agradar a Deus. Não há o que podemos fazer a não ser aceitar o que Jesus fez por nós. A nossa dívida é muito grande. Então o papel do Espírito Santo é nos guiar até Jesus. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, justiça e juízo. É
convencer de quem é Deus, de quem é Jesus, de como está a nossa situação entre Deus, nós e Deus, e também de dizer que não há outro jeito, essa é a verdade. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então é uma verdade que é uma humanidade, essa é uma verdade que a humanidade não pode conhecer por natureza, por sua capacidade. Somente o Espírito Santo pode revelar, por isso é Ele que convence, revelar-nos sobre isso. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, Ele abriu os nossos olhos, nós vimos Jesus, nós conhecemos o amor irresistível de Jesus, nós nos entregamos a Jesus. E isso aconteceu porque o Espírito da verdade nos convenceu, pegou nos nossos braços e nos levou e nos apresentou a Jesus. Então, numa forma de oração, diga assim: obrigado, Espírito Santo, por abrir os meus olhos, por pegar em meus braços, me levar e me apresentar a Jesus. Em terceiro e último lugar, como um presente especial, o Espírito Santo é um amigo como Jesus. Nós aprendemos no início da nossa caminhada com Cristo que quem tinha o Espírito Santo eram aquelas pessoas que tinham poderes espirituais ou especiais de falar línguas, profetizar, fazer milagres. E nós acreditamos, eu preciso te explicar isso, nós acreditamos nos dons espirituais. Nós buscamos os dons espirituais. Nós não impedimos, nós incentivamos. Mas muita coisa foi mal explicada e nós sofremos desse mal. Então, o primeiro problema desse entendimento é que muita gente nunca se sentiu batizada pelo Espírito Santo por não ter nenhum desses dons e até buscavam e como não recebiam, acharam que nunca iam conseguir, por mais que tentaram. Mas quando Jesus ordenou os seus discípulos a batizarem, ele disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é o batismo de Jesus. E a Bíblia diz que quando cremos, nós recebemos, quando nos batizamos, recebemos o Espírito. Claro que não termina aí, nós precisamos buscar diariamente uma vida cheia do Espírito. Já falei isso e vou voltar a falar num outro momento. O segundo problema dessa linha de pensamento é que foi ligar o Espírito Santo a um poder e não a uma pessoa. Um poder é algo e não alguém, ele é impessoal. Um poder simplesmente eu recebo, mas uma pessoa eu me relaciono. E Jesus, para nos ensinar que o Espírito Santo não seria somente um poder, ele disse o seguinte no versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o versículo 17, ele é o Espírito da verdade, e diz: o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Veja, Jesus não está falando de um poder, ele está falando de uma pessoa. Jesus o chama de outro conselheiro, mas entende-se, estudiosos sobre a palavra paráclitos, que é a palavra para o Espírito Santo, entende-se que a melhor tradução seria ajudador, eu chamo de aliado. Então, ajudador, então conselheiro é restrito e ajudador é muito mais abrangente, né? Um conselheiro é ajudador, não é? Um consolador é ajudador, essa é a ideia. Então, por isso, ajudador é uma palavra mais abrangente. Quando ele chama o Espírito Santo de outro, ele está dizendo que assim como ele era com seus discípulos, o Espírito Santo seria com eles. Ele diz: não os deixarei órfãos. Então Jesus andava com eles, Jesus os ouvia, Jesus os ensinava, Jesus os amava, Jesus os aceitava, Jesus os compreendia, Jesus vivia com eles, Jesus orava com eles. O Espírito Santo que ele iria enviar faria o mesmo que ele vinha fazendo com eles. Ele disse: vocês irão vê-lo, irão conhecê-lo, irão recebê-lo em suas vidas, ele irá viver com vocês, irá viver em vocês, ele irá sentir e se importar com tudo que se passa com vocês, ele irá orar com vocês, interceder ao Pai por vocês, ele será um aliado, será um ajudador de vocês. Então o papel do Espírito Santo é ser exatamente como Jesus, um amigo presente na nossa vida e não um mero poder, uma pessoa para se relacionar e orientar sobre a vida. O Espírito Santo é o próprio Jesus, voltando
para viver conosco. Ele disse no versículo 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E ele não estava dizendo desse voltar lá no futuro, quando Jesus vai voltar. Eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo que vai habitar em vocês. Então Jesus espera que você fale com o Espírito Santo, que você se abra com Ele, que você caminhe com Ele, que você conte com Ele. Assim como Jesus foi com seus discípulos, o Espírito Santo deseja ser o seu amigo. Então diga assim, obrigado Espírito Santo por ser o meu amigo. Me perdoa porque eu perdi tanto tempo da sua amizade e eu não quero perder mais. Eu quero ser o seu amigo. O Espírito Santo é um presente especial para você. Ele é um presente para quem segue a Jesus. Então deixa eu dizer para você aqui que me ouve e que me assiste. Há um Deus que deseja habitar na sua vida. E isso começa, e essa experiência com esse Deus começa com você vendo Jesus, abrindo o seu coração para Jesus e desejando tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você recebe esse presente, e nós que temos a Jesus recebemos esse presente maravilhoso que Ele transforma o nosso corpo, a nossa vida num santuário, e Ele passa a viver conosco e habitar em nós. E aí nós podemos viver o melhor da vida com a presença dEle. O Espírito também é o Espírito da verdade, que é o que aprendemos. Ele que nos guia por toda a verdade. Não precisa ter mais medo, a gente não precisa ter mais medo sobre a vida. A gente não precisa ter mais dúvidas sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a palavra. Porque o Espírito Santo que habita em nós, seu papel é exatamente isso, de estar conosco e nos dirigir, nos guiar num relacionamento profundo com Jesus. De conhecer Jesus, lembra que o projeto para a nossa vida é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, e o Espírito Santo tem esse papel de nos guiar nesse relacionamento com Ele. Terceiro, nesse nosso presente especial, Jesus, o Espírito Santo é um amigo como Jesus é. Jesus era uma pessoa presente, que andava com eles, que vivia com eles, que se importava com eles, e Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o meu Espírito, que é o Espírito de Jesus. Nada mais é, o Espírito Santo é a pessoa de Jesus presente conosco. Ele diz, eu quero ser seu amigo. Deixa eu dizer para você, pensa sobre isso. Que tal você aproveitar dessa amizade? Que tal você começar a conversar mais? Quem sabe não conversar mais, é começar a conversar, porque você não tem conversado com o Espírito Santo. Que tal? Que tal você começar a andar diariamente com Ele, começar uma amizade com Ele, profunda? O Espírito Santo quer falar com você. Ele já vive com você, habita em você, e Ele quer dialogar com você todos os dias. Ministrar o seu coração, fortalecer a sua vida, ser o seu ajudador, ser um aliado seu em cada situação. Que tal você começar isso hoje? E nunca mais deixar. E nunca mais. Como eu disse, o meu objetivo é que você seja consciente de quem é o Espírito Santo e de como Ele deseja viver com você e relacionar com você todos os dias. Feche os seus olhos e eu vou orar com você. Pai querido, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por esse culto tão especial em que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado pela sua palavra que é viva e que penetra nos lugares mais profundos do nosso ser. Obrigado pelo seu presente especial aos seus filhos. Não deixa nós vivermos mais sem essa consciência dessa amizade, não deixa vivermos sem procurarmos desenvolver uma amizade profunda com Teu Espírito que habita em nós, que não é um mero poder, é uma pessoa para a gente se relacionar todos os dias. Eu peço perdão pela minha vida, eu peço perdão pela minha liderança, pela minha família, pela nossa igreja. Se porventura, Pai, nós temos negligenciado esse relacionamento, se estamos correndo, se não estamos conscientes disso,
Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento e nos ensine a andar cada dia e desenvolver um relacionamento tão gostoso e possamos experimentar a alegria, o poder, a esperança, a vida maravilhosa que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Quero pedir, faça isso nas nossas vidas. Liberta o nosso coração. Espírito Santo que habita aqui, está conosco agora, presente, que habita em cada um de nós que recebemos a Jesus Cristo, Filho de Deus. Espírito Santo, visita as nossas vidas agora de uma maneira especial. Fala aos nossos corações agora de uma maneira especial. Quebranta os nossos corações de uma maneira especial. Põe um desejo no nosso coração por Ti, para Te vermos. Abre os nossos olhos para Te percebermos e Te vermos e Te desejarmos cada dia, andarmos contigo cada dia e buscarmos uma vida plena no Seu poder e experimentarmos tudo aquilo que o Senhor planejou e sermos usados, ó Jesus, no Seu poder de uma maneira, o Senhor disse que nós não faríamos. O Senhor disse aos seus discípulos que estavam frustrados e com medo, vocês não farão somente isso, mas farão obras maiores do que eu fiz. Mas por quê? Não porque seríamos maior que o Senhor, mas no Teu poder, no Teu Espírito que habita em nós, nós poderíamos fazer obras muito maiores do que o Senhor fez. Não deixa vivermos uma vida mesquinha, pequena, medíocre, mas que o Teu poder inunde o nosso ser, que nós tenhamos sede e fome de Ti. Liberta a nossa igreja para o Senhor, para vivermos uma vida plena de Ti, no nome de Jesus. Eu quero Te agradecer por ouvir essa oração e responder essa oração no nome de Jesus. Amém. Que você deseje mesmo uma amizade profunda com Jesus Cristo. Uma amizade profunda com o Espírito dele que habita em você. Que você possa viver todos os dias consciente, levantar cada manhã e tomar cada decisão, dar cada passo na sua vida, consciente do Espírito Santo, que é uma pessoa que te ama, que está com você, que é o seu amigo, que deseja falar com você, dirigir você, consolar você, ensinar você, tomar as decisões com você. Ele é o seu aliado. Conte com isso cada dia. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus e experimente o melhor dele no nome de Jesus e seja protegido mesmo, né? Que também você esteja clamando cada dia, pedindo que tenhamos logo essa vacina, ou então, né, pedir que Deus nos proteja como Ele tem feito e que a gente tenha imunidade para não passar por esse mal e que a nossa vida seja vitoriosa em tudo, inclusive fisicamente, no nome de Jesus. Prosperidade em tudo na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.